Bem-vindo à aula 2 do nosso curso Storytelling para reis e rainhas que governam sobre todas as coisas, inclusive palcos. Na aula 2 você vai entender como o Storytelling gera vida. Então, a aula 2 se chama Storytelling como vida. Por que como vida? Porque o Storytelling ele vem para potencializar, ele não vem para ser a base. Como assim, Cris? Muitas pessoas acreditam que só de pensar em uma história, contar uma história, é o suficiente para engajar, para mover e para inspirar pessoas. Mas a resposta correta é não. O storytelling é uma ferramenta para potencializar outra ferramenta. Então, olhe o storytelling como uma ferramenta que gera vida, uma ferramenta que toca em uma outra ferramenta que não tem vida, e a fusão dessas duas ferramentas gera uma máquina poderosa, uma máquina de conexão, uma máquina de conversão, uma máquina de retenção. Quais são essas ferramentas? O processo neural vinculado à emoção e o processo neural vinculado à racionalidade. Quando primeiro olhamos para a racionalidade, nós precisamos entender que tudo que está dentro do processo racional, olhando para a comunicação, não tem vida. Entenda isso que vai mudar o seu jogo. Antes de pensar em estruturar uma apresentação para potencializar um storytelling, para fazer as pessoas não só entenderem você ou entenderem a história de uma outra pessoa ou até mesmo de uma outra empresa, você precisa entender que o processo racional não tem vida. Cris, em minha apresentação, onde entra o processo racional? É simples, não tem dificuldade em entender isso. O processo racional vai entrar nos números. E eu quero que você anote isso agora. Os números informam, não transformam. Os números informam, não engaja. Os números informam, ele não entretém. Entendendo isso, vamos para o lugar emocional. Então, as histórias, o storytelling, lembra como uma ferramenta, vai entrar para gerar vida. E essa vida é esse lugar emocional. E aí, quando eu utilizo essas duas ferramentas, ferramenta racional, ferramenta emocional, números que educam, histórias que comovem, números que informam, histórias que geram o quê? Vida. Essas duas ferramentas juntas dentro do meu processo de narrativas, de storytelling, faz as pessoas não se comoverem, não a fazerem cálculos, mas faz as pessoas repensarem os seus pontos de vistas. Anotem isso. O storytelling bem aplicado, utilizando a ferramenta racional e a emocional, não é para comover, não é para motivar, não é para o outro sentir empatia. É para fazer o público ou a pessoa que está ouvindo a sua narrativa repensar o seu ponto de vista. E o ponto de vista tem como base crenças. Sempre, sempre, grava isso. Comunicação é influenciar crenças. Comunicação é entender sobre culturas e adaptar a sua comunicação para a cultura X, tanto empresarial, tanto regional, tanto estadual, tanto nacional ou mundial. Quando você desenvolve esse, vamos colocar como esse feeling, esse termo em inglês, essa percepção ativa, fica muito mais fácil entender como direcionar o storytelling para vender qualquer coisa. Mas antes da venda, olhando para a narrativa, eu preciso entender que os números vão informar e as histórias vão educar. Juntando os dois, eu tenho uma ferramenta de conexão. Essa ferramenta de conexão faz o outro me perceber, perceber a minha ideia e, por último, começar a repensar o seu ponto de vista. Então, o poder do storytelling bem aplicado nesta divisão, em uma quantidade adequada, você consegue influenciar o outro antes de tomar uma decisão a repensar o ponto de vista. Porque tomar uma decisão é a ação final. Então, nós queremos a ação final de vender o produto e nós precisamos da ação final de compra. Nós precisamos, através dessa narrativa, dessa comunicação, fazer o público, que sejam meus liderados, ou até mesmo o alto escalão da minha empresa, a comprarem a minha ideia.
Então, comprar a ideia, aceitar o que você está tentando propor, pegar o seu produto e dizer, olha, eu quero esse produto, parte de uma narrativa. E essa narrativa, ela é construída de forma totalmente intencional, vinculando dois lugares exatos do cérebro, o centro e a parte frontal, racional e emocional. E aí, quando você olha para a estruturação de uma apresentação, você precisa se perguntar: onde eu consigo colocar a história sem deixar um vácuo contínuo? O que é um vácuo contínuo? Quando eu começo a construir uma história, eu preciso criar um vínculo com bases. Essas bases são números para potencializar a história. Quando eu entendo que a história não vive sem os números, fica muito mais fácil pensar desta forma. Estou conduzindo uma apresentação, quero colocar uma história aqui sobre um colaborador, storytelling de terceiros. Quero colocar uma história aqui sobre um momento especial ou específico da minha vida, storytelling pessoal. Quero colocar aqui uma história em relação a uma empresa ou um lugar, storytelling de algo que é configurado como um lugar. Perceba, são 3 etapas, 3 formas de storytelling, todas são poderosas quando ambas têm base racional. Essa base racional vai ficar vinculada com os números. Então, entendendo isso, pense comigo. O Cris está contando a seguinte história. Eu hoje consigo entender a história do sucesso porque um dia eu não gostava de ser negro. Sim, eu não gostava de ser negro, isso aqui é uma história real. Você que está assistindo comigo, preste atenção que é uma história real. Eu não gostava de ser negro, então eu passei boa parte da minha vida, exatamente até os 22 anos, pesquisando no YouTube como clarear a pele. Passei um bom tempo da minha vida alisando o meu cabelo, na época com salão online. Eu passei, naquela época, bons momentos tentando me adaptar, ser aceito, parecer bonito na ótica do outro. Eu tentei me vestir de inúmeras formas. Eu já fui funkeiro, já fui roqueiro, já fui skatista, já tentei ser pichador, não deu certo. Já tentei... Isso é ridículo. Tentei me adaptar e me vestir como sertanejo. E adivinha, não deu certo, nenhum público me aceitava, mas na época pelo menos ninguém falava do Cris. Na época ninguém achava o jeito do Cris problemático, mas também ninguém me dava bola, também ninguém, enfim. Olha isso, vamos pausar aqui para você entender o que eu estou fazendo. Estou construindo uma narrativa a partir do meu processo pessoal. Vamos colocar como processo pessoal, que é o storytelling pessoal. Contei aqui da dificuldade do Cris em se aceitar como negro, em ficar se adaptando, as pessoas não davam valor, não davam bola para ele, também ele não fedia e também não cheirava. História pessoal. Essa história pessoal, ela pode fazer você pensar, nossa, eu também já fui assim em algum momento. Nossa, eu também não me aceitava. Nossa, eu não sou negro, eu não sou negra, mas eu também não me aceitava como, eu não sei, eu não aceitava o meu corpo. Eu não aceitava a minha condição social. Nossa, caramba, Cris, você passou por isso? Nem parece. O que é isso? É conexão? Não. Quando eu conto uma história, eu tenho esse poder de acionar a percepção, não é conexão. Cris, mas eu me vejo em você, eu senti empatia. Não, você sentiu percepção. Então você ouviu o Cris, visualizou a história, foi no seu cérebro, pegou o repertório que você tem em relação a tudo que eu disse e teve uma percepção sobre a minha história, uma percepção sobre os meus desafios. A percepção ainda não gera o poder de conexão para gerar conversão, para fazer você pegar essa ideia, que nem tem ideia na verdade, mas pegar essa história e agir. A percepção é, eu estou ouvindo uma história, estou entendendo a história baseado no meu nível intelectual, baseado no meu repertório, e eu estou convertendo essa história em percepção. É por isso que só história educa. Educa em qual sentido? De mostrar para o outro
o que você vive, o que você viveu, ou o que você está vivendo, ou o que você quer viver. Enfim, a história vai fazer o outro entender. A partir do entendimento, ele vai colocar a percepção dele sobre a história. Mas, quando eu vinculo história com números, história com dados, histórias com base racional, a pessoa vai acionar a percepção. Beleza, eu entendi. Nossa, coitado do Cris. Nossa, eu não acredito que ele passou por isso. Nossa, eu já passei por algo semelhante. Quando eu começo a vincular na minha história números, eu começo a mover a cabeça da pessoa em um lugar mais tangível. Depois da percepção, eu preciso tangibilizar o que ela acha que entendeu. Como que eu vou tangibilizar o que ela acha que entendeu? História, ela entendeu. Acionou a percepção dela. Aí na percepção dela, ela vai escolher se ela quer caminhar para um lugar de empatia, ela quer caminhar para um lugar de entendimento, ela quer caminhar para um lugar de, legal, beleza, continua aí. Ela escolhe para onde vai. Mas quando eu consigo vincular essa história, que eu estou educando a pessoa, presta atenção nisso, que eu estou educando a pessoa sobre um assunto específico vinculado a uma história pessoal, de terceiros ou de um lugar, eu vou vinculando o número, eu vou tangibilizando essa percepção. É como se essa percepção que é acionada neste lugar emocional, porque a história vai trazer isso. Lembra? O storytelling como ferramenta vai educar. Educa porque eu vinculo o que eu estou falando, a narrativa, com o emocional. É como se fosse o cimento. Visualiza comigo. É como se fosse o cimento. Preparei uma massa, estrutura. Essa massa já se transformou em cimento. Aí eu coloco esse cimento em um lugar específico, no chão. Nesse chão, está dentro de um quadrado, que é este lugar que eu estou apresentando, é este lugar que eu estou conduzindo a palestra, a reunião, não importa. Coloquei o cimento no chão, o que eu preciso? Dos blocos. Se eu só colocar o cimento no chão, beleza, a massa está ali, posso espalhar ela, mas é inútil. Vou perder dinheiro, vou perder todo o custo que eu investi neste cimento. Então o que eu preciso, Cris? Agora colocar os blocos, desenhar. E aí, conforme eu tenho a estrutura, a apresentação, eu preciso entender da apresentação, eu preciso dominar os dados, eu preciso contar uma história de forma estruturada, eu preciso ter um começo, meio e fim como uma apresentação como um todo. Esse é o desenho, é o designer da estrutura, é como vai ficar os pilares, é onde vai ficar os blocos. Depois que eu entendo isso, eu vou colocando na fase ideal a história, porque a história pode ser no início, no meio, ela pode começar ali quase no fim para potencializar o que eu estou trazendo antes, mas enfim, vamos para o que interessa. Coloco a massa, agora eu vou para os blocos. Os blocos é para o quê? Dar estrutura. É para confirmar o que você visualizou aqui, é para materializar a estética. Sem os blocos não tem a construção do prédio, sem os blocos não tem a construção da casa. Sem os blocos eu não consigo mostrar para a pessoa a estética. Se for só o cimento, ali a massa pronta para colocar os blocos, mas sem os blocos é só emocional. É só história. História por história não converte. História por história não conecta. Pode fazer o outro chorar. Cris, mas chorar não é conexão, não, é percepção. A percepção é entender o que está acontecendo. A partir do que está acontecendo, eu pego o meu repertório e entendo como em minha vida eu visualizo isso. E aí eu posso lembrar de algo, aí eu posso me emocionar, porque eu já passei por isso, minha avó já passou por aquilo. Eu posso tentar me colocar no lugar dela, mas não existe se colocar no lugar de outra pessoa, grava isso, tá? Esse lugar da empatia, quando chega na empatia, que nem todo mundo desenvolve empatia, ou quem tenta desenvolver de forma natural, força para se desvincular. Empatia é tentar entender o ponto de vista através do olhar do outro, é tentar entender. Eu me coloco no lugar do outro, é impossível. Se você é um homem que tem um corpo shapeado, musculoso, e aí você vê um amigo que está com obesidade, que está acima do peso dele, sofrendo por conta de autoestima, você olha para ele e fala, deixa eu tentar me colocar no lugar. Isso não existe, não tem como, você não vai sentir o que ele está sentindo, as dores emocionais, você não sente e não tem como sentir como no ponto de vista dele ele está sendo percebido e ele se percebe na sociedade. Não tem como se colocar no lugar do outro, é tentar sentir a dor dele. Mas eu sou branco, Cris, me coloco no lugar de negros que sofrem. Porque a clássica frase,
Ai, alguém da minha família, a minha empregada é negra. Ai, o meu tio de terceiro grau é negro. Eu me coloco no lugar, é impossível. Você não sabe o que é ser negro. Não tem como se colocar no lugar. Entendendo isso, vamos sempre olhar para a história por história, apenas acionando percepção. Se a pessoa vai se emocionar ou não, se ela se emociona é por conta de um repertório que ela tem. O que vai conduzir ela para uma decisão é a tangibilização. Eu jogo cimento e eu coloco os blocos. Os blocos são os números. Então, todas as vezes que você constrói uma história como eu construí aqui, o Cris sofria. E aí, se eu vincular esse Cris sofria, contando a minha história pessoal, como eu contei para vocês, com hoje, 35% dos homens negros não se sentem inseguros. Não se sentem seguros. Esses dados eu estou inventando, por isso que deu uma falhada aqui, mas eu quero que você entenda a partir desse exemplo. Hoje, 35% dos homens negros se sentem inseguros, não têm uma boa autoestima, eles não conseguem construir um negócio e se manter firme, porque eles sentem que eles são inferiores. O que eu fiz com esses dados? Eu vinculei com aquela história do início. Se eu tivesse contado a história vinculado com números, agora eu começo a levar a pessoa para um lugar de conexão. A conexão só existe quando eu coloco a massa, trago uma história e aos poucos, de forma sutil, vou trazendo a parte chata da apresentação. Mas é a parte chata, que são os dados e números, vinculados com a história. Porque aí eu começo a fazer a pessoa a se envolver emocionalmente. Quando eu vou tangibilizando, vou dando uma estrutura através de números, eu vou fazendo a pessoa olhar além do entendimento. Eu vou fazendo a pessoa entender, racionalizar e começar a ver novas possibilidades, porque grava isso, números com histórias começa a abrir na cabeça do outro um novo mundo de possibilidades. Fiz um coração aqui. Números com o storytelling começa a mostrar para o outro novas perspectivas. É aí que você começa a influenciar. Lembra? O ponto de vista. Começa a fazer um pequeno balanço nas crenças do seu público. E uma vez que você começa a influenciar o ponto de vista, fazer a pessoa repensar qualquer crença, não importa qual, você começa a transformar a pessoa. É por isso que o storytelling é tão poderoso. É por isso que o storytelling tem o poder de mover vidas. Quando você faz da forma correta, estruturando emoção e racional, história que educa, e dados que informam, você começa a fazer a pessoa passar por um processo de transformação. Se eu mudo a minha forma de pensar, se eu mudo a forma de ver, se eu começo a me perguntar, será que é o que eu sempre acreditei? Isso é um processo de transformação. É por isso que muitos de vocês já ouviram histórias, quando elas foram bem contadas e vinculadas com um lado racional, com um processo racional, isso fica vinculado no seu ser. Você não esquece essa história. Você não esquece porque em alguma instância essa história fez você se transformar. E essa transformação não é porque você chorou, não é porque você emocionou. É porque você mudou em algum nível um ponto de vista. Você começou a olhar a vida, o negócio, o produto de uma forma diferente por conta da história que foi vinculada com uma base racional. E quando você consegue fazer isso, é mais do que perfeito. Esta foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha não só gostado, mas entendido. Ela pode ser um pouco complexa caso você não esteja habituado com alguns conceitos como a estruturação, emocional, racional, dados, educar, ir e voltar, empatia, percepção, enfim. Então volta com calma, vai anotando tudo que o Cris vai falando, olha para as suas apresentações e se pergunta onde eu posso construir um storytelling. O storytelling precisa dessa base emocional e racional. Será que eu estou contando história por história? Porque história por história é chato. Ainda mais quando é pessoal, as pessoas não querem ouvir você. Ah, beleza, ela está se achando. Ah, tá, a história do João. Mas quando você consegue vincular ao lado racional, e aí você pega esse storytelling que tem uma pitada emocional, uma pitada racional, e junta com o seu produto, junta com a sua ideia central, junta com a percepção que você quer ativar dentro da sua empresa, dos seus colaboradores, ou do seu super chefe, aí sim, dá match. Aí sim você vai para um lugar de conexão. A conexão vai sempre trilhar este lugar de mudando a forma da pessoa ver o mundo. Mudando a forma da pessoa se perceber, ou seja, uma pequena crença.
Gravem isso, eu espero que vocês tenham um dia mais do que maravilhoso e não se esqueçam, tudo que vocês precisam já está aqui, dentro do seu coração, dentro do seu corpo. Obrigado para vocês que assistiram ao vivo aqui comigo. Para você que está assistindo gravado, aproveita, porque esse aulão você não vai achar em outro lugar. Você vai achar muitas coisas sobre storytelling. Então eu estou trazendo de uma forma simplificada para você conseguir colocar em prática hoje. Ai, os símbolos, ai, a jornada do herói, ai, a super sacada, o super boom. Bem no simples, que aqui você vai ter resultado. Por favor, não se esqueçam, vocês são incríveis e até a aula 3. Fui!